Amém. Estamos aqui na casa do irmão Márcio, na cidade de Olinda, Pernambuco. Amém? É a primeira vez que eu estou aqui visitando essa maravilhosa cidade e agradeço muito pela oportunidade que os irmãos nos concederam de poder estarmos aqui, que abriram as suas portas do seu lar para estarmos aqui, termos esse momento de companheirismo, essa reunião que estamos tendo. Hoje foi um dia memorável para nós, porque levamos ao batismo das águas o irmão Márcio e também o irmão Bruno, que está aqui nos visitando, da cidade de Natal, Rio Grande do Norte. Era um desejo que os irmãos tinham de passar por essa experiência, de fazer essa confissão pública da sua fé em Cristo. E hoje o Senhor nos agraciou com essa oportunidade de termos esse momento que foi maravilhoso ali, onde nós dedicamos isso que os irmãos propuseram em seus corações, e como dissemos, o que nós ligamos na terra é ligado pelo Senhor também nos céus. Amém? Então hoje os irmãos Bruno e irmão Márcio tomaram essa posição de receberem o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Nossa oração é que Deus continue guiando eles e fortalecendo ainda mais na sua fé, porque se eles tomaram essa posição é porque o Senhor lhes revelou pela sua palavra, pela mensagem desse dia, qual era a postura correta, qual é o batismo correto. E nós sabemos que há uma longa caminhada ainda a ser percorrida, mas o Senhor Jesus Cristo estará aqui confortando vocês e guiando vocês em tudo. Amém? Então essa é a nossa reunião que estamos fazendo, uma reunião familiar aqui, na casa do irmão Márcio, em Olinda, e nós estamos aqui aproveitando também o tempo para ter um companheirismo, temos um tempo aqui para ministrar a palavra e falar mais alguma coisa de Deus, dos seus mistérios. E é muito bom nós termos esse tempo. E a palavra diz que nós temos que remir o tempo porque os dias são maus. Então vamos abrir nossas Bíblias em João, eu creio que todos já abriram, João capítulo 1. Vamos ler do versículo 6 até o versículo 13. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Digam graças a Deus. Amado Pai Celestial, nosso Deus querido, mais uma vez invocamos o Teu nome agora em uma palavra de oração, pedindo para que Tu nos guie nesse momento em que estaremos aqui ministrando a Tua palavra e para termos esse companheirismo em torno dela e sabendo que, conforme Tu mesmo disse na Tua palavra, Tu velaria para que ela se cumprisse. E tudo o que for dito aqui, todas as coisas que foram ditas, aquelas promessas que Tu fez para a Tua igreja, que Tu possa, Senhor, endossar e cumprir isso mais uma vez em nossas vidas, na vida dos nossos irmãos que estão aqui e todos aqueles que estiverem acompanhando esse estudo que estaremos ministrando. Que o Teu Santo Espírito nos guie e nos conduza ao entendimento perfeito do que for tratado aqui. Abrimos agora os nossos corações, os nossos entendimentos, para que Tu venhas abrir e revelar para nós a Tua palavra. Crendo de que Tu fará isso, nós Te pedimos isso e Te agradecemos. No nome amoroso do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Amém. Graças a Deus. Podei-vos tomar vossos assentos. Amém. Os irmãos sabem que
João Batista, ele foi o precursor da primeira vinda de Cristo. Aqui, João, o apóstolo, ele disse que João, o Batista, havia sido enviado por Deus para ser uma testemunha da luz, uma testemunha do Cristo, do Filho de Deus. Para dar testemunho da luz. Essa luz é aquela mesma luz que João se referiu logo no início ali do seu evangelho, que todos conhecem a passagem. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nós dissemos isto porque nas mensagens do Mombrana ele nos explica que aquele Verbo, aquele Logos que saiu de Deus, Mombrana disse que era uma luz mística. E o Mombrana disse até que aquela luz tinha uma forma humana, a forma de um homem. E aquela luz mística era a imagem de Deus. Era o Filho de Deus formado à sua imagem. E João depois diz que João Batista ele foi enviado por Deus para dar aqui testemunho daquela luz mística, daquele Logos, daquele que era a imagem perfeita de Deus, no qual o próprio Deus também habitaria nele carnalmente em plenitude. João lhe foi enviado para dar testemunho dessa luz e também para fazer com que, através da sua mensagem, da sua palavra, todos que ali estavam pudessem crer nessa luz, pudessem crer nesse Logos que ele estava ali prenunciando, que ele estava ali introduzindo. Então, a nação de Israel, na verdade, vocês sabem, ela não creu naquela luz, não recebeu a luz, não creu em Jesus e também não creu no testemunho de João Batista. Aqui diz que ele veio para os seus, a luz veio para os seus, mas os seus não receberam. Então, nesses dias, pouco antes do Filho de Deus voltar novamente, Deus repetiu tudo isso outra vez. Ele enviou para nós, nesse tempo do fim, uma outra testemunha dessa mesma luz, para fazer exatamente a mesma coisa que João fez. Porque quando João veio para dar testemunho, era para fazer com que as pessoas crescem nessa luz, como diz a Escritura, por meio dele, não é isso? Para que todos crescem por ele. Deus enviou João para que todos crescem na luz, crescem no Filho, por meio dele, por meio do seu ministério, por meio da sua mensagem. E agora, nesse tempo do fim, Deus repete tudo outra vez. Ele tinha que enviar uma outra testemunha, para que por meio dele, o povo de Deus recebesse essa luz, recebesse a revelação, recebesse o Cristo. E ele então enviou essa sua testemunha para quem? A primeira foi enviada para os judeus. Os judeus não receberam. Essa segunda testemunha foi enviada para quem? Para as igrejas. E você sabe, as igrejas também não receberam o seu testemunho. E também não quiseram aceitar esta luz. Não quiseram receber a revelação desta palavra, que na verdade não era uma palavra dele, era a palavra, era o ensino, era a doutrina dos apóstolos, que você sabe, ao longo das eras se perdeu, então por isso Deus teve que enviar outra vez essa testemunha, para que as igrejas que olvidaram, que esqueceram tudo isso, pudessem agora ter uma outra oportunidade de receber esta luz, receber a Cristo. Mas exatamente como Israel, que não recebeu a luz, nem o testemunho daquele que testemunhou dela, que introduziu. Da mesma forma, as igrejas também não receberam essa luz, não receberam essa palavra e não receberam essa testemunha que Deus enviou. E William Branham, nós entendemos que ele foi essa testemunha. Ele foi enviado para nós para dar testemunho dessa luz, para dar testemunho para nós outra vez dessa palavra. Branham disse que o seu ministério era para declarar que ele estava aqui. João Batista estava ali enviado por Deus para declarar, ele está aqui, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo está aqui. E agora essa outra testemunha veio e disse a mesma coisa, o Cordeiro está aqui, o Filho de Deus está aqui, na forma do Espírito Santo, operando de uma forma peculiar. Ele promoveu perante a igreja a manifestação através dos seus sinais que apareceram no seu ministério, com sinais, com prodígios, com maravilhas, para dar testemunho de que Cristo, de que a sua parúzia, que nós estudamos, a sua presença estava aqui em meio à igreja. Mas as igrejas, como eu disse, não receberam. Porque essa presença não era exatamente da maneira, e essa palavra não era exatamente o tipo de palavra que as igrejas queriam que fosse.
porque não era da maneira como eles determinaram que deveria ser. Mas, veja, como Israel, então, não pôde receber a Cristo, a sua testemunha, as igrejas de hoje tampouco puderam receber o Cristo que o irmão Branham revelou e o testemunho que o irmão Branham deu deste Cristo através da sua mensagem. No entanto, você sabe que o irmão Branham, ele permaneceu até o fim do seu ministério fiel ao seu testemunho e à palavra que ele entregou para a igreja, porque era algo que Deus lhe comissionou para entregar. Irmão Branham disse que ele foi uma testemunha perante nós de que Cristo estava aqui. Ele foi enviado para isto. Você está entendendo o paralelo que estamos fazendo? João Batista foi uma testemunha. Por que isto? Porque ele tinha o ministério de Elias. Não é isso? Então agora, quando Deus disse lá para William Branham no batismo do Rio Raio, como João Batista precursou a primeira vinda de Cristo, tua mensagem precursará a segunda vinda. Então, veja, se João Batista era um Elias e ele tinha que vir, porque Jesus disse que João Batista era aquele Elias que tinha que vir naquele tempo. Mas se então foi necessário vir um Elias, para que por meio deste Elias aquele povo cresce, ou no tempo do fim, Deus teve que enviar alguém com esse mesmo ministério de Elias, para que por meio desse Elias, a igreja desse tempo do fim cresce nele, o recebesse. E recebesse também a sua fé para o arrebatamento. Porque essa fé que arrebata a igreja agora nesse tempo do fim, nessa última era que estamos, é essa mensagem que foi vindicada por Deus a essa testemunha que ele enviou. Então, uma banda disse nos seus sermões, eu fiz aqui algumas pesquisas, só vou citar alguns, não vou ler todos aqui. Você sabe como é que eu faço? Eu só comento aqui alguma coisa, não leio tudo para não cansar demais os irmãos. Mas ele fez várias declarações em seus sermões, dizendo, eu sou aqui uma testemunha, exatamente como João Batista. Mensagem Testemunhas, sermão que não temos traduzido, dia 13 de março de 54. E eu sou uma testemunha esta noite, e você é uma testemunha. Sim, se você recebeu essa palavra, você também tem que ser testemunha disso. E Deus está mostrando sinais e maravilhas de que Ele ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. Deus ressuscitou a Jesus, não Jesus ressuscitou a si mesmo. Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Amém. Como eu sei, Ele mora no meu coração. Ele mora no teu coração também? Mora? Amém. Como que eu sei? Ele mostrou sinais e maravilhas diante das pessoas. Como que eu sei? Ele me tirou da vida de pecado e me deu a vida de Cristo dentro de mim. E eu sei que Ele ressuscitou dos mortos. Eu sou uma testemunha. Como João Batista foi enviado para ser testemunha da luz, William Branham também disse, eu estou aqui como uma testemunha. Você sabe que o nascimento do William Branham também foi um nascimento peculiar, porque quando ele nasceu, uma coluna de fogo apareceu e entrou pela janela daquela cabaninha lá de Burkesville, Kentucky, não é isso? E as pessoas não entenderam aquilo. Aquilo era a luz manifestando-se. Para até declarar a todos, veja, mais uma vez aqui estou enviando para vocês alguém para dar testemunho desta luz. Essa luz acompanhou todo o ministério de William Branham. Mesmo quando ele não conhecia o seu chamado, o seu ministério, essa luz sempre acompanhou. E mesmo depois, quando ele reconheceu o seu chamado, através da comissão do Rio Raio e da visitação do anjo celestial para ele, e nas reuniões de cura divina, essa luz sempre esteve ali. Ele sempre esteve ali testemunhando daquela luz para nós, para mostrar, para dizer a você, essa luz, esta glória de Deus, este Shekinah de Deus, esta parúzia prometida está aqui agora em nosso meio. Amém. Então João Batista, aqui diz, ele veio para dar testemunho da luz. Ele não era a luz, mas para que testificasse da luz. E o William Branham, ele veio para fazer exatamente a mesma coisa, testemunhar dessa luz para nós. Mensagem, um julgamento. E foi naquele momento em que esta luz voltou e me mostrou a Escritura. Essa luz, essa coluna de fogo, este Logos, mostrava, revelava a palavra para o seu profeta. Ele disse, essa luz me revelou a Escritura, que neste dia isto deve acontecer. Aqui está colocado aqui, na Escritura agora, já faz 33 anos. Mas eu sou testemunha de que é a verdade. Sou testemunha dessas coisas, que ela é a verdade. Eu tenho visto dessa luz, e estou dando a você testemunho dessa luz. Amém? Diga graças a Deus. Então, assim como João Batista foi uma testemunha também contra aqueles que rejeitaram esta luz,
essa testemunha que Deus enviou agora nesse tempo do fim também foi uma testemunha contra todos que rejeitassem essa luz, contra todos que rejeitassem essa palavra. Ele disse isso. Na mensagem, os ungidos dos últimos dias. Tantas coisas, como poderíamos simplesmente passar por elas? Nosso tempo passaria, mas você sabe o suficiente para saberem o que está certo e errado. E como posso fazer com que eles o façam? Como eu posso fazer com que eles entendam, saibam discernir o certo do errado? Como que eu posso fazê-lo? Eles dizem, com que motivo o Senhor fica censurando? Eu sou uma testemunha contra vocês. É isso que eu estou dizendo. João Batista foi uma testemunha contra aqueles que rejeitariam aquela palavra. William Branham foi uma testemunha contra aqueles que rejeitassem outra vez, novamente, nesses dias, essa mesma palavra. Eu sou uma testemunha contra vocês. Algum dia, no dia do julgamento, vocês não terão um canto onde se esconder. Porque ele estaria aqui para manifestar não apenas aquele que eu disse que é o Cristo, a parúzia, mas ele também está aqui como juiz. Você sabe, um juízo já está acontecendo agora mesmo. A partir do momento em que alguém ouve essa palavra que é testemunhada, essa luz que é testemunhada, e rejeita, eles já estão sendo julgados. O que você tem no trono branco lá é apenas uma sanção de um julgamento que já está começando agora. Agora, quando é dada a oportunidade de conhecer essa luz, se ele rejeita, essa mesma rejeição já lhe condenou. Aqui o profeta diz, eu estou aqui como uma testemunha contra aqueles que rejeitaram essa luz. Há muitos outros sermões aqui que ele fala a mesma coisa, eu não vou ler tudo isso para você. Mas veja, Cristo, então, estaria aqui sendo testemunhado, estaria sendo revelado, por meio do Elias. Eu vou ler mais uma vez aqui. Este veio para testemunho, para que testificasse a luz, para que todos crescem por ele, por meio dele. Então, para que eles tivessem naqueles dias a revelação de quem é Cristo, eles tinham que aceitar isto por meio de um ministério, por meio daquela testemunha. E hoje, para você saber o que é Cristo, quem é Cristo e como ele está se revelando, você só vai ter essa revelação, esse entendimento, se você receber isto por meio dessa testemunha que ele enviou. E como eu disse, é a mesma testemunha daquele primeiro que esteve lá na primeira vinda, ou seja, que era o ministério de Elias. Deus usou este mesmo ministério para agora, nesse tempo do fim, testificar para nós. Então, é através do Elias, teria que ser por meio de Elias, que a igreja hoje receberia essa luz e também testificaria dela. Então foi necessário, nesse tempo do fim, Deus ter nos enviado um outro profeta com o mesmo ministério de Elias, para que por meio dele os crentes recebessem a Cristo e essa palavra que vai lhes dar a fé para o arrebatamento. A fé que vai arrebatar a igreja está nesta palavra que ela está testemunhando agora. A fé de arrebatamento está nesta mensagem. Mensagem, o anjo de Deus. Agora, você crê em Deus, não crê? Amém. Agora, assim como você tem crido em Deus, creia em mim. De que aquele anjo de Deus desceu e me disse isso. Você já ouviu a história, ouviu, irmã? Você já ouviu a história de como isso veio? De que o anjo do Senhor veio até mim? Sim. Enquanto eu estava no quarto, desde menino, eu tive um chamado para mim. Eu estava no quarto, espaço em branco na fita, e alguém batendo bem no chão, um ser sobrenatural veio entrando no quarto. Um anjo disse que foi enviado da presença de Deus, e ele disse, se você fizer com que as pessoas creiam em você, e for sincero quando você orar, nada estaria diante de sua oração, nem mesmo o câncer. Então, você me perguntaria, todo mundo está bem? Todo mundo está são, irmão Branham? Aqueles que te ouvem? Todo mundo que realmente crê, fica bem, fica são. Milhares foram curados. E da mesma forma hoje, querido, todos aqueles que ouvem a esta testemunha, todos aqueles que dão crédito a essa testemunha que Deus enviou, também ficam bem, também são curados, também estão restaurados. Amém? Você está entendendo isso? Então veja, foi necessário um Elias lá no início, para que por meio dele, eles pudessem receber a Cristo, a crer em Cristo.
E da mesma forma hoje, foi necessário enviar uma testemunha com esse mesmo ministério de Elias. E todos aqueles que crescem em Cristo por meio desse Elias ficariam bem, ficariam salvos. Amém. Porém, veja que João, em nenhum momento ele ensinou para aquelas pessoas ali, para Israel, de que ele era o Cristo. Não. É verdade que eles tinham que crer no testemunho de João Batista para saber quem era o Cristo. Porque ele estava ali para isso, para apontar ao povo de Israel o Cristo. Quando o lembrando foi enviado para nós, ele foi enviado com esse mesmo objetivo, para apontar para nós o Cristo revelado na sua palavra. Mas em nenhum momento, como eu disse, João se apresentou como sendo Cristo. E tampouco essa outra testemunha se apresentou como Cristo. Só porque você tem que crer nesse Elias, como Israel precisava crer naquele Elias lá, o João Batista, para receber o Cristo, isso não quer dizer que esse em quem você tem que crer é o próprio Cristo, não. Mas veja, alguns chegaram a pensar, e até perguntaram para João, você é o Cristo? João teve que dizer lá em João 1, 28 a 30, vós mesmos me sois testemunhas do que disse, eu não sou o Cristo. Mas era necessário crer em João Batista para saber onde estava o Cristo e quem era o Cristo. Mas sou enviado adiante dele, eu vou à frente dele, para dar testemunho dessa luz, desse logos, da luz mística, como diz o Lombrana. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Então houve um momento em que João teve que sair de cena para que as pessoas não colocassem os olhos em João, mas naquele que ele estava precursando. Houve um momento que depois Deus também teve que tirar de cena a sua testemunha, William Branham, para que eles não colocassem os olhos apenas no vaso, mas no Deus do qual ele estava ali testemunhando. Então, da mesma maneira, William Branham, ele não queria que ninguém pensasse ou cresse que crer nele significaria aceitá-lo como se fosse o próprio Cristo. Porque você sabe que foi através dele, do seu ministério, que os sinais de Cristo, o sinal messiânico, o discernimento dos pensamentos do coração, tudo isso foi ali no seu ministério. Mas isso não quer dizer que ele era o Cristo. Mas ele estava ali para dar testemunho. Ele disse, eu estou aqui para declarar que ele está aqui, que Cristo está aqui. Então, em vários sermões, nós mencionamos no estudo, citei várias ocorrências onde ele disse, eu não sou Cristo, eu não sou Messias, desculpe, eu não sou o Espírito Santo. Porque alguns estavam pensando que ele fosse isso. Uma mensagem aqui só como exemplo. Um maior do que Salomão está aqui, agora. 6 de março de 64. Agora lembre-se, eu não sou Jesus Cristo. Ele veio para dar testemunho de Jesus. Eu sou seu irmão, um pecador salvo pela graça. Eu sou como você é, mas é Jesus Cristo, o Espírito Santo que está aqui conosco, guardando, ou seja, cumprindo a sua palavra. Amém. Então veja, o ministério do William Branham, ele foi então para quê? Para fazer o quê? A mesma coisa que João fez. João apontou para Israel quem era o Cristo. William Branham esteve aqui para isso. Ele foi enviado aqui como uma testemunha para revelar para nós quem era o Cristo. Mas William Branham não foi enviado para revelar para você o Cristo dos Trinitários, nem o Cristo dos unicistas, nem muito menos o Cristo das Testemunhas de Jeová. Ele veio aqui para revelar a você o Cristo apostólico, o Cristo da Bíblia, o Cristo dos apóstolos. Foi esse Cristo que ele veio apontar para nós. Amém? Agora veja, vamos remontar mais uma vez aquele texto que lemos. Porque ali você viu que não são todos que deram testemunho de João Batista. Não foram todos que receberam. E da mesma forma hoje, meus queridos, não pode ser diferente. Aqueles que vão aceitar esse testemunho serão aqueles que, como disse lá em João, foram eleitos para receber e para aceitar esse testemunho. E aqueles que receberam, Deus fez deles filhos de Deus. Não é isso? Não são todos que dão testemunho dessa luz, assim como não foram todos nos dias de Elias, ou nos dias de João. Então, assim, não são todos que vão dar, nesse dia de hoje, testemunho dessa mensagem. A não ser aqueles que são os eleitos. Somente os eleitos de Deus para esse dia é que vão testemunhar dela, vão testemunhar dessa mensagem. Então veja que isso nada tem a ver com que alguém querer ser membro de uma igreja,
ou porque pertence a algum ministério de algum homem específico. Ah, eu pertenço à igreja do fulano, então agora eu conheço, eu entendo, eu recebi, eu aceito, eu sou um eleito, eu sou escolhido, eu sou um filho de Deus. Você não é um filho de Deus porque você pertence a alguma igreja, mas tudo depende do quê? Da eleição. A filiação está atrelada à eleição. Porque somente aqueles que são os eleitos é que de fato são os filhos de Deus. Amém? Então veja, o apóstolo João ele disse que aqueles que foram feitos filhos de Deus não foram porque isso estava em seu sangue. Não é isso? Vamos ler mais uma vez? Onde que está? Aqui. Mas a todos quantos o receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, eles eram filhos de Deus, por quê? Não porque eles nasceram do sangue. O que quer dizer isso? Eles não eram filhos de Deus porque eles vieram de uma linhagem de filhos de Deus. Porque isso estava no seu sangue. Ah, meu pai foi um filho de Deus, minha mãe foi um filho de Deus, meu avô, meus ancestrais eram filhos de Deus. Então isso tem que seguir, eu sou um deles, então tem que ser um filho de Deus. João disse, você não é um filho de Deus porque você herdou isso na carne e no sangue. É isso que João está dizendo. Ninguém se torna filho de Deus por sangue, quer dizer, não vem por parentesco sanguíneo. Isso é claro, né? Mas depois, o que mais que ele diz lá? Ele diz que não são feitos filhos de Deus segundo a vontade da carne. Não foi isso? O que quer dizer isso? Livre-arbítrio. Você não se torna filho de Deus porque essa foi a tua vontade. Essa foi um desejo teu. Eu quis, irmão Jorge, ser filho de Deus. Isso foi no dia tal e tal, quando eu fui num culto e eu recebi Jesus Cristo, eu aceitei como meu Salvador e me tornei um filho de Deus. Mas o que foi que João disse? Você não se torna filho de Deus por vontade da carne. O que é essa vontade da carne? É o livre-arbítrio. Porque veja, você por livre-arbítrio não pode se tornar filho de Deus. Não há como você querer isso aqui. Não é uma questão de volição humana. Ah, eu quero ser, eu vou me tornar. Não é questão de você desejar. É se você é um eleito para isto ou não. É isso que João está dizendo. Mas depois ele também diz, nem pela vontade do homem. Nós já ministramos em outros estudos, só estou recapitulando isso aqui. O que quer dizer pela vontade do homem? Ninguém pode fazer de você um filho de Deus. Ah, eu sou mãe do fulano, eu quero que o meu filho seja um filho de Deus como eu sou. Por mais que um pai, uma mãe deseja isso para o seu filho, aqui a Escritura diz, não vem da vontade do homem, ou seja, não vem da vontade de terceiros. Um pai, uma mãe não pode forçar seus filhos a serem filhos de Deus. Um pastor, um bispo, um papa não pode forçar aqueles membros da sua catedral, da sua igreja, onde estiver, não pode forçar e fazer deles filhos de Deus. Olha, siga aqui os ritos da nossa igreja, siga aqui os dogmas da nossa igreja, eu vou te fazer um filho de Deus. Ninguém tem este poder. Você não é feito filho de Deus por vontade da sangue, nem por vontade da carne, por teu livre-arbítrio, e nem por vontade de um outro homem, ou de um parente teu, ou dos teus pais, mas de Deus. Você é Deus que vai fazer de você filho dele. Então veja, tudo uma questão de eleição. E foram aqueles que foram feitos filhos de Deus e que receberam o Cristo, receberam aquela luz e deram também testemunho dessa luz. Então, da mesma forma, meus queridos, só vão dar testemunho hoje dessa luz aqueles que foram eleitos para receber esta luz. Amém? Isso está claro? Então, não depende da vontade de um homem, ou no desejo de um homem, ou no terceiro. Lá em Jeremias 10, 23, diz assim a palavra do Senhor, eu sei ao Senhor que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Então, em outras traduções dizem, não cabe ao homem determinar o seu destino. Não cabe ao homem determinar o seu futuro. Alguns dizem que o homem, por ter livre-arbítrio, pode fazer isso. Ele determina o seu futuro, o seu destino eterno. Mas a Escritura diz, não cabe ao homem determinar os seus passos. Então, se não cabe ao homem determinar os seus passos, quem determina os passos do homem? Provérbios 20 e 24. Lá diz assim, os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá dirigir o homem os seus próprios caminhos? Não é um homem, não é por seu livre-arbítrio.
Não é você desejando, é Deus desejando e colocando este querer em você. Então, o homem não pode, por livre-arbítrio, que é a sua vontade carnal, se tornar um filho de Deus. E tampouco pode alguém ser filho de Deus pela vontade carnal dos outros, né? Seja dos seus pais terrenos ou mesmo de algum ministro, como eu disse. Mas é Deus mesmo que faz eles serem seus filhos. Amém. Então, uma pessoa que pensa que ele é cristão simplesmente porque está seguindo a mesma fé dos seus pais. Funcionou para o meu pai, irmão Jorge. Essa fé funcionou para minha mãe, então vai funcionar para mim também. Então eu vou continuar crendo, porque isso vai fazer eu ser salvo também. Salvou eles. Se isso fez deles filhos de Deus, eu vou ter a mesma fé, eu vou fazer a mesma coisa que eles fazem, eu vou fazer tudo igualzinho que eles fizeram e eu vou ser salvo como eles. Umbanda diz nas suas mensagens que é um ledo engano pensar que você vai ser salvo simplesmente porque você está seguindo, ou copiando, imitando a mesma fé de um outro, ou mesmo dos seus próprios pais. Por que isso? Porque Umbanda disse, e ele citava isso de um ministro, eu vou ler aqui, que Deus, ele não possui netos, ele só possui filhos. Amém? Porque todos nós seríamos netos de Deus. Não é verdade? E uma Umbanda diz que alguns que por crerem dessa forma, não, eu sou salvo porque eu estou na mesma igreja que meus pais estão, porque o meu vizinho crê, eu vou estar junto com ele, eu vou crer, eu vou ser salvo assim da mesma forma como ele. As pessoas que fazem isso só porque eles veem um testemunho de um outro, imita e copia esse testemunho do outro. Uma Umbanda chamava essas pessoas de crentes pela metade. Crentes nascidos pela metade. Porque eles são crentes de uma certa forma, mas a coisa é pela metade, a coisa fica pela metade. Por que isso? Porque eles estão se firmando não num testemunho pessoal, não numa experiência pessoal deles. Eles se firmaram no que os outros creram e confiaram naquela experiência. E João disse, você não é filho de Deus pela vontade de outro, não por sangue, né? Nem por você mesmo, mas por Deus. Umbanda disse numa mensagem que não temos traduzida, Conferência com Deus, 8 de janeiro de 60, não foi traduzido ainda. Muitas pessoas são nascidas pela metade. São crentes, nascidos de novo, digamos assim, pela metade. São netos, como disse David Duplessis, um ministro da Assembleia de Deus. Foi ele que disse isso. Deus não tem netos, Deus só tem filhos. A Umbanda gostou dessa frase desse ministro. Como disse Duplessis outra noite, Deus não tem netos, ele só tem filhos e filhas. Mas quando se trata de um neto, que é simplesmente trazido por porque sua mãe foi pentecostal, ou seu pai foi pentecostal, ele se torna parte da igreja. Não, Senhor. Ele deve nascer exatamente como seu pai nasceu, porque Deus não tem netos. Ele tem que ter a experiência própria. Ele não pode entrar na experiência do papai ou na experiência da mamãe. Você deve ter a sua própria experiência. Diga isso, eu devo ter a minha própria experiência. Esse foi o nascimento deles. E quanto a você? Não basta você apenas se amparar na experiência do outro, você tem que ter a tua própria experiência. Sabe? Você também deve ter o nascimento. Deus não reconhece netos. Ele não tem nenhum. Eles são todos filhos e filhas. Você diz, bem, eu nasci, e minha mãe e meu pai eram metodistas, e eu fui levado para a igreja metodista, isso está tudo bem, mas você é um neto, até que você nasça do Espírito de Deus. Então você não é mais um neto, agora você é um filho de Deus. Então veja que as pessoas que vivem uma igreja apenas por causa da influência de algum outro, são os que uma Umbanda chamavam de pessoas que nasceram pela metade. É isto aqui. Elas se baseavam na outra experiência de alguém, tentando copiar alguém, tentando repetir, personificar a fé de uma outra pessoa. Então, elas estão ali pela experiência delas, não estão tendo experiência pessoal realmente. Estão se baseando na experiência do outro. Está dando certo para ele, vai dar certo para mim. Muitos, uma Umbanda fala que muitas igrejas estão dessa maneira. São crentes nascidos pela metade, disse uma Umbanda. Então, eles vivem dessa forma, e o que significa também que eles podem viver uma vida que não vai corresponder com a palavra. Porque eles não estão se baseando numa experiência pessoal, mas apenas na experiência de um outro. Né? Eles ainda estão correndo, inclusive, até mesmo o risco de serem seduzidos por um outro espírito, ao invés do Espírito Santo. Porque eles estão apenas amparados de uma outra coisa, uma experiência que um outro teve. Então, não importa quanto tempo alguém assim permaneça numa igreja,
a menos que haja uma verdadeira transformação, cedo ou tarde, essa pessoa ela vai acabar voltando para o mesmo lugar de onde ela saiu. Porque ela não teve uma experiência que lhe firme, que lhe dá uma posição. Mensagem Espíritos Sedutores, de 55. Nosso Pai Celestial, quando vemos esses espíritos sedutores sobre as pessoas, e sabendo que estão menosprezando as coisas de Deus, eu rogo, Deus, que Tu consigas cada homem e mulher aqui dentro hoje. Deixa que seja este dia, Senhor, quando compreenderão que suas vidas não correspondem com a palavra, porque estão se apoiando em uma outra coisa. Não tiveram a sua própria experiência ainda com essa palavra. E que tenham ouvido o errado, que o diabo os tem aquietado com revistas e de história verdadeira, tolice apodrecidas do mundo, e com a apresentação de filmes e com a televisão imunda. Ó Deus, coisas tão impossíveis de um cristão ver. Deus, isso nos dá náusea. Tu disseste que isso te dá náusea, como vômito. Tu disseste, o cão volta ao seu vômito, e o velho porco volta ao seu lamaçal. O velho cão vomita algo. Ver uma pessoa nascida pela metade, que supõe-se ser cristã, que se põe ser nascida, mas não, é um hipócrita. Vem ao altar como se fosse vomitar o mundo. Ainda continua a mesma coisa, volta e come a coisa novamente. Ó Deus, limpa a tua casa, Senhor. Aleluia. Envia o Espírito Santo em tal convicção à moda antiga, a ponto que limpe o apetite da pessoa e limpe sua alma, e a limpe completamente, e a faça uma criatura que siga rumo ao céu. Dá-lhe, renova sua juventude e os seus votos como a águia, para que ela possa subir e sobrepujar as coisas deste mundo, e subir para os céus, além onde ela possa ver os problemas se aproximando à distância. Amém. Conceda, Senhor. Então veja, cada um deve ter, então, o que? A sua própria experiência. Não é isso? E não basear-se na experiência de algum outro. Ou mesmo em sensações. Não basta você se basear em alguma sensação, sentimento, um pelo arrepiado. Não é isto. A vida com Cristo, um testemunho de alguém que nasceu de novo, não se resume a sensações ou apenas algumas experiências que alguém teve algum culto. Isso tem que ser algo muito mais profundo. A verdadeira experiência que Deus quer que você tenha é a Cristo vivendo na tua vida através de você. Falando através de você. Temos ministrado isso diversas vezes em vários estudos. Então, é essa verdadeira experiência que o cristão tem que ter. Tem que ser algo que seja realmente palpável, que o marque definitivamente. E que seja uma vindicação também bíblica, que venha da palavra. Porque é a palavra de Deus que deve ser a única base e fundamento do cristão. Amém? Uma mensagem não traduzida por nós ainda. Debate sobre línguas ou discussão sobre línguas, de 60. A Escritura é absolutamente a nossa base. Não podemos basear nossa salvação em sensações, ou em experiências de outros, ou em nossa própria experiência, como sensações. Não. Tem que ser na palavra de Deus. Porque essa é a verdadeira marca. Amém. Então veja, todos os profetas que foram enviados de Deus, tiveram as suas experiências com Deus, tiveram o seu encontro com Deus. Todos os profetas de Deus tiveram face a face com Deus. Moisés teve face a face com Deus. William Branham esteve face a face com Deus. Mas William Branham disse que isso não é só para profetas. Você, ele não disse ali, nós lemos, você é uma testemunha. Você também tem que estar face a face com Deus. Você tem que ter a sua experiência pessoal com Deus. Meu pai teve, minha mãe teve, isso é maravilhoso, mas e quanto a você? Eu sou crente como eles, isso não é suficiente. Você tem que ter essa experiência. Você tem que estar face a face com Deus. Mamãe diz aqui, Moisés, era um homem chamado por Deus, um profeta. Enquanto ele estava sendo chamado, sendo profeta, ele teve que ter uma experiência sobrenatural. Para ser um profeta, ele teve que encontrar-se com Deus face a face e conversar com Ele. E outra coisa, o que ele disse tinha que acontecer, ou ninguém teria acreditado nele. Portanto, ninguém tem o direito de se chamar assim até que ele tenha falado face a face com Deus. Na parte de trás, de um deserto, em algum lugar, onde ele conhecesse o próprio Deus. E todos os ateus do mundo não poderiam explicar nada longe disso. Ele estava lá. Ele sabia que isso aconteceu. E todo cristão
deve ter essa experiência. De qual experiência? De ir para o deserto, de falar com Deus, de estar face a face com Deus. Antes de dizer qualquer coisa sobre ser um cristão. Eu sou um cristão, mas você esteve face a face com Deus? Você teve essa experiência com Deus? Claro, pertence a tal igreja, pertence ao ministério, irmão Jorge. Não é disso que eu estou falando. Não é disso que Lembrança está falando. Você teve o teu contato com Deus face a face? Você teve a tua própria experiência real com Deus? Sua própria experiência. Então veja, a marca do crente é ter a sua vida, ter experiências e sensações baseadas no fundamento da igreja, que é o quê? Qual é o fundamento da igreja? É Cristo. A sua vida, o seu espírito, a sua doutrina, a palavra revelada. Amém? Então, Mambang ensinava que toda igreja ela está fundamentada sobre uma revelação. E essa revelação é a base da igreja. E Paulo disse que Cristo é o único fundamento, é a única base da igreja. Paulo disse isso. 1 Coríntios 3,10. Vou ler aqui. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Veja como alguém edifica sobre isso. Não é para misturar, não é para acrescentar alguma coisa diferente, ou para tirar ou substituir. Deixe Cristo é fundamento. E qualquer coisa que você colocar em cima, que seja algo que seja condizente a esse fundamento, essa doutrina, essa palavra. Veja como cada um coloque. Porque ninguém deve pôr outro fundamento. Então, como o fundamento da igreja está baseado, então, no que Cristo é, e na doutrina que Ele entregou para os seus apóstolos, então o cuidado que todo crente deve ter é de procurar se assegurar de que a sua doutrina, de que a sua inspiração, de que a sua revelação esteja baseada somente no assíduo do Senhor, ou seja, na sua palavra, em algo que já foi reivindicado e provado como certo. E não em um pensamento do ministro, de um homem, de um grupo, de uma igreja, de um tabernáculo, que é dúbio, que é duvidoso. Você somente vai se firmar em uma coisa sólida se for no assíduo do Senhor, porque essa é a palavra vindicada que foi dada a nós por uma testemunha, que veio até nós para testificar da luz. E você somente vai se basear nessa luz se você crer por meio dele. Você vai crer nessa luz por meio dele. Então, você tem que crer nesse assíduo do Senhor, porque Deus ele não irá reconhecer nenhum outro testemunho baseado em alguma outra doutrina que seja diferente daquela que Ele ensinou para nós. Você não pode substituir por outra coisa. Mensagem que não temos traduzida, Serpente de Bronze, de 53. Eu quero começar isto sobre a palavra de Deus. Pois, afinal de contas, este é o único fundamento sobre o qual alguém pode edificar corretamente. Deus nunca irá reconhecer qualquer fundamento a não ser esta palavra. Porque nenhum outro fundamento pode ser colocado além do que já está posto, que é quem? Cristo. E esta é a palavra de Deus no princípio. Se qualquer outra coisa for dita, se isso não se compara com esta palavra, então não é de Deus. Desculpe. Eu não pensaria, porque a Bíblia diz, aquele que tira ou acrescenta, o mesmo deve ser retirado, sua parte do livro da vida. Então, nós queremos ter a certeza de que nós guardamos nossa doutrina sempre sob o assim diz o Senhor. Nossa doutrina, nossa fé, tem que estar baseada apenas nisso. Esse é o fundamento. Então veja, a palavra que nós recebemos, ela é um reflexo daquilo que nós somos. Aquilo que você testifica, reflete, resume a tua vida, o que você é. Então a nossa fé, ela nunca deveria estar baseada em alguém, ou na fé de alguém, ou na sabedoria de alguém, ou na experiência de alguém. E quando alguém recebe uma fé errada, isso mostra que, na verdade, ela já veio ao mundo destinado para isso. Porque essa é a sua natureza. Agora, outros, porém, se satisfazem apenas por viver uma vida religiosa, sem ter tido, como eu disse, aquela experiência real com Cristo. Apenas fazendo o quê? Copiando a religião de um outro. Separei aqui apenas alguns parágrafos. O irmão Banda falou sobre isso. Pessoas que ficam copiando a vida religiosa, a fé de um outro, sem ter tido a sua própria experiência. Mensagem influência. Não tente jamais pegar o lugar do outro. Deus fez você de uma determinada coisa. Deus fez você de uma forma peculiar.
Deus fez você de uma forma especial. Não queira ser igual ao outro, seja você mesmo. E fique assim. Fique exatamente o que você é. Não tente personificar o outro. Isso é o que sempre arruína os dons que Deus envia ao mundo. Encontramos tantas imitações carnais e encontramos alguém que tenta copiar um outro. O profeta disse, tenha a tua própria experiência com Deus e fale daquilo que você mesmo vivenciou e não o que o outro experimentou. Fale das tuas próprias experiências com Deus. Outra mensagem, vida escondida com Cristo. E isso é o que há de errado com o nosso país hoje, com as nossas igrejas. Estão tentando copiar uma após outra. É isso que você está vendo de fora. Portanto, alguém que se diga um cristão não deve tentar copiar a fé ou imitar a vida religiosa de algum outro, mas buscar ter sua própria experiência com Cristo. Amém? Mensagem absoluta. Não aceite a experiência de algum outro. É por essa razão que o cristianismo tem se tornado como criancinhas na escola. Eles tentam copiar um ao outro. E se aquele sujeito estiver errado, a coisa toda está errada. Por que muitos estão errados? Porque estão copiando a fé errada de um outro, a doutrina errada de um outro, e ficam errados como eles. Ele diz, se você copiar uma coisa que está errada, você vai ficar errado também. Vê? Você tem um bando deles errado. Oh, que coisa. Não copie. Encontre ele você mesmo. Busque você mesmo. Descubra, conheça por você mesmo. Veja que o Mormon fazia separar as coisas. O anjo disse, tente fazer com que as pessoas creiam em você. E aí elas vão ser curadas, vão ser libertas. Mas o profeta sabia separar as coisas. Ele disse, olha, você tem que crer em mim que eu sou uma testemunha dessa luz, mas não fique firmado apenas no meu testemunho e na minha experiência. Tenha você mesmo essa experiência. Busque você mesmo esse contato com essa luz. Eu tive contato face a face com Deus, com Moisés, mas você também tem que ter esse contato, ter essa própria experiência. O profeta sabia separar. Então veja, mas encontrar a Cristo significa mais do que apenas conhecer a sua palavra, ou ter uma concepção intelectual, ainda que correta, da palavra. É muito mais do que você saber confessar corretamente uma doutrina, uma fé, ter uma boa confissão. Vai algo um pouco além disso. Mombrana, ele sempre chamava a atenção para o fato de que não adianta nós conhecermos a palavra se não conhecemos o autor da palavra. Você não viu ele dizer, às vezes, alguns sermões? Ele chegava até a dizer, humildemente, né? Olha, eu posso não conhecer muito a Bíblia, mas eu conheço muito bem o autor da Bíblia. Mas nós sabemos que ele sabia muito bem a Bíblia. Amém? Então ele sempre dizia, não adianta você conhecer a Bíblia, não adianta você conhecer doutrina, se você não tiver o conhecimento do autor da doutrina. Então, quando fazemos um inventário das nossas vidas, as nossas experiências, nós deveríamos ser sinceros conosco, né? E avaliar se o que sabemos é apenas o que aprendemos de um outro com uma concepção intelectual. Oh, irmão Jorge, tudo isso é muito bonito que o senhor está falando para nós, eu creio, eu recebo que é verdade. Isso ainda não é o suficiente. Não basta você apenas dizer e concordar comigo. Você tem que ter a sua própria experiência. Então, o Mombrana às vezes dizia, você tem que fazer uma avaliação, fazer um inventário. Se o que você crê apenas porque você coincidiu, eu concordo com aquele irmão, aquele ministro falou correto, eu concordo com ele. Tem que ir um pouco além disso. Não é você concordar, é você ter essa experiência você mesmo. E saber que é verdade. Não porque o outro disse, porque você sabe que é verdade. Eu nunca aceitei o batismo no nome de Jesus Cristo, até que eu aceitei que era verdade. Me convenci pela Escritura que era verdade, então eu aceitei o batismo. Eu creio que o irmão Bruno e o irmão Márcio, que aceitaram o batismo e hoje se sujeitaram, não foi porque alguém lhes convenceu, eles se convenceram. Eles tiveram seu contato com Deus face a face e se convenceram de que isto é a verdade. Tiveram essa experiência. Para cada coisa, meu querido, você tem que ter sua própria experiência por você mesmo. Aí você vai ser genuíno. Você não vai ser um hipócrita. Você está entendendo? Você sabe do que você está fazendo, do que você está crendo, do que você está confessando. Você teve um contato real e palpável com isso. O profeta disse, não se baseie apenas num bom conhecimento que alguém te transmitiu. Ah, eu creio que isso está correto. Você tem que ir além disso. Nós temos que fazer uma avaliação para ver se o que nós temos é algo que vai além da concepção intelectual, ou ficou apenas nisso. Se temos as nossas próprias experiências, para nós testemunhar que nosso Deus é um Deus real e de que Ele está conosco.
Outra mensagem que não temos traduzida, a Rainha de Sabá, de 57. O Evangelho de Cristo tem sido rejeitado. Sim? Assim como a mensagem de João Batista foi rejeitada, a desse, Elias, desse dia, também foi rejeitado. Você não quer acreditar nisso, mas é um fato notável. É a verdade. Sim, ele veio para os seus não receberam. Ele veio outra vez nesse dia, na forma de um profeta, de um mensageiro, e outra vez não receberam. Ele disse, é duro, você não vai acreditar nisso, mas é um fato notável, é a verdade, é uma pena, mas é a verdade. E eu acho que se for esse o caso, cada um de nós deveria fazer um inventário de nossa própria experiência e de nossa própria posição com Deus e ver como ficamos à sua vista. Não por alguma tradição, nem por algum trabalho mental, mas por aquela comunhão fechada, escondida com Deus. Não por causa de nossa concepção intelectual do seu credo, ou do credo da igreja, ou mesmo do conhecimento que tivemos com a palavra, pois algumas pessoas conhecem bem a palavra, mas não conhecem o autor. A Bíblia disse, muitos conhecem muito bem a doutrina, falam muito bem, corretamente, tem uma confissão doutrinária correta, mas ainda assim não tiveram uma experiência pessoal com Cristo. Não tiveram. Então a Bíblia diz, temos que fazer um inventário. Se realmente tivemos essa experiência, ou se tudo isso que falamos e confessamos é porque apenas cremos, recebemos aqui na mente e aceitamos. Isso fez sentido para nós. Isso tem que ser algo mais do que isso. Não apenas porque você se convenceu, mas porque realmente você se converteu. Não apenas se convencer-se, mas converter-se, ser transformado. Agora, o que significa exatamente dizer que alguém conhece a palavra, mas não conhece o autor dela? O que o Urbano exatamente está querendo dizer com isso? Seria a mesma coisa que Paulo disse para os coríntios. Veja que os coríntios, eles conheciam a palavra, eles tinham comunhão com Deus, eles tinham dons espirituais, eles tinham comunhão com Deus, eles tinham comunhão com a palavra, eles conheciam a doutrina. Mas você sabe que lá em Coríntios, o apóstolo Paulo chega até a dizer, porque eles tinham conhecimento da palavra, porque eles tinham comunhão com o Espírito e dons, ele chegou a dizer, vós sois santuários do Espírito Santo. Isso está lá em 1 Coríntios 13,16. Vocês são santuários de Deus. Mas no mesmo capítulo, versículo antes, ele diz uma coisa que choca todo mundo. Ele diz, vós ainda sois carnais. Mas como é que é isto? Paulo não diz que eram santuários de Deus? Sim. O que quer dizer isso? Que eles tinham dons, que eles tinham os dons, que eles conheciam a palavra, eles conheciam os mistérios. Mas mesmo com tudo isso, Paulo disse, vocês ainda são carnais. Vocês conhecem a palavra, mas vocês ainda não conhecem o autor da palavra. Sabe, quando eu conheci a mensagem, eu estava na denominação pentecostal. E eu só consegui entender os problemas que eu vivi na denominação pentecostal por causa da mensagem. E quando eu comecei a falar lá, porque era um ministro, e quando eu comecei a falar algumas coisas que o profeta ensinou, alguns ficavam chocados. Uma coisa que mais choca um pentecostal é você dizer para eles, por exemplo, que o Espírito Santo pode estar com eles, pode falar em línguas, e pode ter dons, e pode ter grandes mistérios, e ainda ser carnais. Eles jamais admitem. Eles acham que se eles têm o Espírito Santo, e falam em línguas, e têm dons, eles estão acima de todos. Né? Porque eles têm o Espírito Santo, então são santos, são selados. Mas parece que eles ignoram essa escritura. Coríntios tinha tudo que os pentecostais hoje têm, mas mesmo assim ele disse, vocês são carnais. Vocês não conhecem o autor da palavra. Você tem experiência com a palavra, mas é porque vocês ouviram, e até porque os dons se manifestam, mas ainda falta algo mais. Vocês ainda são carnais. É por isso que Mombam também chamou atenção para isto. Faça um inventário da tua experiência. Você realmente está tendo uma experiência, ou você apenas tem sido como tantos outros? Santuários de Deus até podem ser, mas ainda são carnais. O que fazer para não correr o mesmo risco e imitar os mesmos problemas dos coríntios? Vamos tentar aqui entender aqui algumas coisas. Veja que quando Paulo disse que os coríntios ainda eram carnais, ele tentou dar alguns exemplos para eles. Vou provar para vocês que vocês ainda são carnais. Mas para não deixar eles tristes depois que ele diz, olha, mas vocês são santuários de Deus, tudo bem. Mas eles eram carnais. Ele deu uma prova. Que prova que ele deu? Se você pegar o contexto ali, eu tenho ouvido vocês dizerem, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de
Paulo, eu sou de Cristo. O que é isto? Vocês são carnais dizendo isto. Por que isto? Porque eles estavam achando que eles eram cristãos por se identificar por alguém que eles estavam seguindo. Ah, porque eu sigo Paulo. Ah, porque eu sigo Apolo. Ah, porque eu sigo fulano, eu sou cristão. Eles estavam sendo carnais. E todo alguém que diz para você, eu sou o crente da mensagem porque eu sou seguidor do ministro tal, do tabernáculo tal, do campo tal, são carnais ainda. Porque estão se identificando com isso. Quando você tem uma experiência com o autor da palavra, você vai se identificar realmente com ela. E não vai dizer, eu sou isso, eu sou crente por causa do pastor que eu me sirvo, ou por causa do campo a qual pertenço. Não é isto. Você está agindo como os coríntios. Podem ser até santuários de Deus, mas ainda são carnais. Esse foi um exemplo que Paulo deu para eles. Vocês são carnais porque vocês têm atuado dessa forma. Vocês não entenderam o cristianismo ainda. Vocês não estão identificados com Cristo. Vocês estão se identificando com uma outra coisa. Né? Então, se eles realmente conhecessem a Deus, eles não estariam colocando os seus olhos nos vasos, mas no Deus que usa aqueles vasos. Né? João disse, convém que ele cresça, que eu diminua. Saiu de cena, para que não colocasse os olhos no vaso. Mambano também não está mais entre nós. Deus teve que recolher o seu profeta para que as pessoas não colocassem seus olhos neste vaso, mas no Deus que usou o vaso, a luz do qual esse vaso esteve aqui para testemunhar. Então veja, uma outra característica de um crente carnal é de que ele tentará, como eu disse, vamos retomar mais uma vez, ele vai tentar copiar ou personificar a vida do cristão ao invés de ter Cristo mesmo vivendo em si. Ele vai estar apenas copiando a experiência de um outro. Deixa eu ler aqui uma mensagem, Mambana. Não sei se temos traduzido essa. Ouvindo, reconhecendo e agindo sob a palavra de Deus. A mesma coisa com Esaú e Jacó. Esaú parecia um homem melhor. Ele se estabeleceu e fez coisas caritativas, ou seja, fazia caridades. Ele cuidou do seu velho pai cego, trouxe a ele um veado e cuidou dele, e era um bom rapaz. Há muitas coisas que os crentes carnais fazem na linha da religião. Ajudam sociedades, pagam as contas do hospital para as pessoas que não podem pagar, e coisas religiosas, mas não é disso que eu estou falando. Moabe era bom, uma grande nação, um irmão para ele, e Jacó tinha feito de tudo. Ele tinha sido um renegado, mas ainda assim ele tinha uma coisa a conseguir, que era obter aquela promessa, aquele direito de primogenitura. Aqui vem Israel, os filhos de Jacó, com o mesmo objetivo. Agora, quem estará certo? Balaão construiu sete altares. Em Israel havia 7 altares também. Balaão ofereceu 7 sacrifícios de animais limpos. Israel ofereceu 7 sacrifícios de animais limpos. A mesma coisa. Até aí, se tomasse ritualmente, Moabe era tão religioso quanto Israel. E Esaú tão religioso quanto Jacó. E Caim tão religioso quanto Abel. Mas é a eleição que é válida. É a eleição que faz a diferença. Não adianta ficar copiando o que um outro fez. Ou porque dizer, eu sou crente porque meu pai é, meu bisavô é. Deus não tem netos. Você já entendeu isso. Isso é a eleição. Alguém pode copiar tudo. Pode personificar tudo. Fazer exatamente igual a tudo que os filhos de Deus fazem. Porém, há uma coisa que eles não podem copiar. Há uma coisa que eles não podem personificar, que é a eleição. Você não pode personificar isso. Ou é um eleito, ou não é um eleito. O resto, tudo pode ser imitado. Cânticos, hinos, templos, construções, obras. Você pode copiar tudo que os outros fazem. Mas isso ainda não prova nada. Então, e o filho da eleição, ele é alguém que vive totalmente separado das coisas carnais do mundo. Enquanto que o crente carnal jamais poderá ser comparado a ele, ainda que Deus possa até encontrar alguma utilidade em alguém assim. Porém, a sua fé ela será bastante restringida, será bastante limitada, não podendo ir além do que a sua própria capacidade limitada que eles têm para crer. Mas mesmo assim, Deus ainda pode tirar algum proveito, mas será bastante limitado, porque a sua própria capacidade para receber essa luz é limitada.
Deixa eu ler isso aqui, preste bem atenção no que o profeta vai dizer aqui para nós agora. Isso aqui é importante. A palavra de Deus chama para uma total separação da incredulidade. Todos esses crentes, nós poderíamos continuar por horas. Todos estes eram como um monte de dinheiro no seu bolso, nas mãos de Deus. Você tira um monte de moedas. Há moedas de 1 centavo, há moedas de 10 centavos. Eu creio que deve haver de 5 também. Há moedas de 25 centavos, 50 centavos, há moeda de $1. Tudo em moedas. Agora, é assim que o mundo está nas mãos de Deus. Agora, quando ele diz mundo, também está se referindo às igrejas. É assim que as igrejas estão se comportando na economia de Deus. É assim que muitos crentes são aos olhos de Deus. É assim que muitos ministros são aos olhos de Deus. Um ministro para Deus aí é $1. Mas há outros ministros que são só 50 centavos em dólar. E há outros que são menor ainda, são só 25 centavos, outros 10 centavos. E há ministros aí que são apenas 1 centavo. É disso aqui que o profeta aqui está falando. Ministros, crentes. Há variações de um para o outro. Procure entender o que o profeta aqui está dizendo. Há algumas pessoas que só podem ter 1 centavo, ou valer 1 centavo. E Deus só pode usá-las como uma moeda de 1 centavo. Isso é tudo que eles podem comprar. Agora, não os rejeite. Não os trate mal, não fale mal deles por causa disso. Não os rejeite. Se eles não conseguem crer na verdade real, não os despreze. Não os expulse e diga que não estão dentro disso. Porque Deus usa centavos às vezes. Mas ainda que vai ser limitado. Entende? Por que o irmão Bruno não pôde ser batizado lá mesmo na terra dele? Por que ele teve que sair do Natal para vir até aqui? Ou eu teve que vir lá do Rio Grande do Sul até aqui para batizá-lo? Porque na terra dele só havia ali alguns centavos. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Ele não está rejeitando aqueles que ficaram lá, que ele deixou lá para trás. Né? Mas são centavos. Ele queria algo mais do que isso. Né? Ló, o que Ló era? Ló era apenas 1 centavo. Abraão era $1 de prata. Então era preciso uma centena de Lós para fazer um Abraão. Assim como seria necessário muitos ministros de 1 centavo, de 5 centavos, para formar um que pudesse batizar os irmãos que foram batizados hoje. Sem crentes carnais nunca ficarão na presença de um cristão genuíno que esteja separado das coisas carnais do mundo, vivendo em Cristo Jesus, onde a palavra pode fluir através dele. Ele só pode tirar o valor de 1 centavo. Né? Alguns ministros ali vão dizer para você, olha, seja batizado no nome de Jesus Cristo. Mas não aceite aquela palavra do Mombana quando ele disse, agora nós temos 2, o Pai e do Pai veio a luz, que era o Filho de Deus. Aquilo foi um erro. Por que eles dizem isso? Porque eles não conseguem crer em tudo que está ali. Então eles são como 1 centavo, 5 centavos. Né? Então, o que você vai tirar do ministro de 1 centavo? Só 1 centavo, é só o que ele tem para te dar. Mas você recebe uma palavra que foi plenamente aceita e recebida, você lucra muito, você recebe, você adquire muito com isso. Você está entendendo a figura que o profeta está fazendo? Estamos aplicando para você entender isso. Ele só pode tirar 1 centavo, o valor de 1 centavo. Isso é tudo que ele tem. Então você vê as pessoas que dizem, eu não creio em curas, eu não creio nessas coisas. Só sei que é 1 centavo. Pode ser um crente, mas é um crente de 1 centavo. Mas o profeta disse, não os rejeite. Deus não usa centavos. Mas apenas deixe-o em paz. Apenas 1 centavo. E assim é tudo que ele pode comprar. Não o detenha. Apenas deixe-o só. Lembre-se, isso é simplesmente o mais longe que ele consegue ir. Sua capacidade para receber é limitada. Ele não pode ir mais longe. Uma outra característica, uma outra diferença que o Mombana mostrava nos seus sermões, para você entender a diferença que há entre um cristão carnal, ou um cristão nascido pela metade, ou um crente nascido pela metade, e um crente genuíno. Uma outra diferença que nós podemos apontar é que um crente genuíno, ele é propriedade de Cristo. Diga isso comigo. O crente genuíno é uma propriedade de Cristo. Enquanto que um crente carnal
ele não é propriedade de Cristo. Ele é propriedade do homem. Ele é propriedade de uma igreja. Ele é propriedade de um sistema. Ele é propriedade de um tabernáculo. O crente carnal, ele não é livre. Ele é escravo de homens. E Paulo disse, não vos torneis escravos de homens. Sejam propriedades de Cristo. É isso que ele estava dizendo. Porque se você não for propriedade de Cristo, alguém vai assumir o lugar de Cristo, vai comprar você, você vai ser escravo dessa pessoa, você vai ser escravo desse ministério, você vai ser escravo deste homem. Aqui uma banda diz, uma outra ocasião, uma outra forma de você entender, a diferença é que alguns são propriedades de Cristo de fato, mas outros não são. São propriedade de um sistema, são propriedade de um pastor. Eu lembro de uma ocasião, onde eu fui ministrar lá na igreja do pastor Walter, e de noite eu tinha que pegar o ônibus de volta para minha terra, para Santiago. E uma irmã me convidou para jantar na sua casa, porque ela disse que a sua mãe queria me conhecer. Então depois do culto, alguém me levou até a casa dela, e depois ela mesma se comprometeu de me levar até a rodoviária. Tudo bem. Eu fui lá e ela fez uma mesa farta com muita comida. E a família, a mãe, os irmãos eram crentes da mensagem. Só que de um outro grupo, de um outro sistema. Você está entendendo? Essa irmã que me convidou, ela cria como nós, ela recebia essa palavra, essa mensagem. Então quando eu cheguei lá, a mesa estava farta, e a sua mãe estava ali, cumprimentei, conversei com ela. Eu também falei um pouco da mensagem. Porque eu tinha acabado de sair de um púlpito. A adrenalina estava toda, eu estava ainda com a mente focada naquela palavra que nós ministramos, e que foi uma bênção para todos ali que receberam. Eu fui falar um pouco, e aquela irmã não se sentiu à vontade com aquela palavra. Inventou uma desculpa, se reclusou no seu quarto, e ali ficou. Você sabe quantos ali almoçaram, jantaram conosco naquela mesa? Uma mesa farta, nunca vi tanta comida. Aquela irmã fez tudo sozinha. Sabe quantos estavam ali jantando comigo? Além da irmã que me convidou? Só uma filha que ela pediu para estar ali com ela, conosco. E ela só esteve porque ela não era crente da mensagem. Se ela fosse uma crente da mensagem, também não estaria ali comendo conosco. Eles não podiam fazer isso, eles tiveram que recusar-se nos seus cantos, nos seus quartos, porque sabiam que eu estava ali. Eles não podiam comer comigo porque, veja, eu quero que você entenda isso, eu não estou censurando essas pessoas. Paulo, o Mamãe aqui diz, não os despreze, não os rejeite, mas por que eles atuaram daquela forma? Porque são escravos de homens. Seus ministérios doutrinaram a agir-se e a comportar dessa forma. Quando uma pessoa é escrava de um homem, de um ministério, eles são obrigados a fazer aquilo que o homem diz para eles fazerem. Eles só podem crer naquilo que eles dizem que é correto. E se alguma coisa que uma banda diz que eles não concordam, eles dizem para eles não crerem no que uma banda disse. E eles aceitam, porque eles são escravos daquele homem. São escravos daquele sistema. E eles são obrigados a fazer o que eles fazem. Eles seguem a risca o que eles dizem, são escravos. Essa é uma das diferenças entre um crente que foi propriedade de Cristo e um crente que é uma propriedade de um ministro, de um homem. Faça dessa forma, só creia no que eu digo. Não, mas o Mambana não disse aqui, esqueça, isso aí foi um erro do Mambana. Eles aceitam, porque são escravos do homem. Não pode aceitar. Crente carnal. Não tem uma experiência com o autor da palavra. Podem ter muito conhecimento, mas eles não conheceram ele, não tiveram uma experiência, não estiveram face a face com ele. Então eles são escravos. O que o sistema diz para eles fazerem, eles fazem. Eles dizem para eles com quem tem que ter companheirismo e com quem eles não devem ter companheirismo. Eles dizem no que eles devem crer e no que eles não devem crer. Mambana diz aqui, ouvindo, recebendo e agindo, de 60. Quando às vezes me refiro a uma condição de igreja, ou uma denominação, ou algo assim, muitas vezes os meus irmãos se enganam comigo quando eu digo isso. Não me refiro a homens cheios do Espírito, que se mantêm como pastores e alimentam o rebanho de Deus, que são ordenados pelo Espírito Santo para fazer isso. Eu estou falando de crentes carnais que tentam assumir o lugar desses homens. E nós verificamos que Esaú realmente representou o crente carnal. Ele era um homem terrenal. Desculpe. E era da terra, e era muito inclinado a ser religioso. Veja, todo crente carnal, ele é bastante religioso. Mas lembre-se que ele jamais vai conseguir ser aquele artigo genuíno. Apenas tenta copiar isto. Ele teve a sua religião, exatamente como o mundo tem hoje. A maioria das pessoas com quem você fala, elas têm uma religião de algum tipo. Quer elas frequentem a igreja ou não. Mas elas, talvez uma vez por ano, as mulheres gostam de passar a Páscoa para mostrar o seu chapéu novo, e os homens gostam de se entreter com alguma coisa que está acontecendo.
eles serão como um bebê, dispersos, e terão seu nome colocado no livro da igreja. E eles são propriedade da igreja. São propriedade do homem. E fazem o que o homem lhes manda fazer. Fazem o que a sua igreja lhes diz que tem que ser feito. Eu nunca poderia passar por isso. O homem não é propriedade da igreja. Nem é o homem propriedade do Estado. O homem é propriedade de Deus. Filhos e filhas de Deus. Amém? Veja, esses irmãos foram batizados hoje. Vocês não são minha propriedade só porque eu lhes batizei. Vocês são propriedades de Cristo. Vocês confessaram publicamente que Ele comprou vocês. Vocês são propriedade dele. Não de homem, não de grupo nenhum. Amém? Amém? É com Ele apenas que vocês estão identificados. O homem é propriedade de Deus. E nós pertencemos a Ele porque somos comprados com bom preço. Ai, que preço maravilhoso! O Filho de Deus. Amém. Então, foi por essa razão que o Mambama ensinava que todos os avivamentos, eles sempre produzem gêmeos. Porque os crentes carnais e espirituais, eles sempre andam juntos. Onde um tenta personificar o que o outro faz. Citei alguns aqui, mas acho que não vou ler todos os parágrafos. Só um aqui eu acho basta. Ouvindo e recebendo e agindo. Então nós verificamos que cada avivamento que já nasceu no mundo produz gêmeos. Isso mesmo. Todo avivamento tem gêmeos. Eles têm um grupo lá dentro que são crentes carnais e um grupo de crentes espirituais. Ok. A igreja de Éfeso, outra mensagem. Agora, como eu disse para começar, antes que comecemos isso de novo, todo avivamento produz um par de gêmeos. Um deles é um homem espiritual e o outro é um homem natural da terra. Ok. Então, quando Paulo disse aos coríntios que ninguém deveria pôr outro fundamento além daquele que já havia sido posto, o qual era Cristo, é porque os crentes carnais, eles possuem, na verdade, essa tendência natural, inata, inclusive, de substituir o fundamento e colocar outra coisa no lugar. Porém, não pense que isso era um privilégio apenas daquela igreja lá gentia de Corinto. Você sabe que os judeus fizeram a mesma coisa. Os hebreus fizeram a mesma coisa. Né? Por causa da sua arrogância e porque eles tinham dificuldade de aceitar que eles ainda precisavam aprender algo. Lá na carta que foi escrita aos Hebreus, capítulo 5, os hebreus, quem são os hebreus? Israel, judeus, certo? Uma carta escrita para os judeus. Vamos ver o comportamento dos judeus? Temos muitas coisas que dizer para vocês, e difícil de explicar, porquanto vós tendes tornado tardios em ouvir. Quem? Os gentios? Agora? Está falando de judeus. Os judeus também tinham a mesma dificuldade que os coríntios tinham lá. Vocês são tardios para ouvir. Há muitas coisas que eu queria explicar para vocês, judeus. Pois, com efeito, quando deviam ser mestres, pelo tempo que vocês têm aliança com Deus, a lei, por tanta coisa que vocês sabem, vocês já eram para ser mestres. Atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornasse como necessitados de leite e não de alimento sólido. Então, em outras palavras aqui, o que o autor aqui estava dizendo é, olha, eu gostaria de tratar com vocês, hebreus, das coisas de Deus mais profundas, dessa luz que Deus revelou para nós nesse dia, mas ao invés disso, vocês preferem ficar apenas tratando da sombra da lei. Né? Então, ao invés de vocês buscarem algo mais, vocês ainda estão marcando passo no mesmo lugar. Vocês ainda têm necessidade de leite, ao invés de comer algo mais sólido. Ou seja, vocês precisam que a gente repasse para vocês novamente todas aquelas coisas que vocês já deveriam ter assimilado há muito mais tempo. Os princípios elementares. Você não consegue nem assimilar isto. Nós temos que retomar isso para vocês. Coisas nas quais vocês já deveriam ter compreendido. Já era para vocês ser mestres. Então, por serem princípios elementares e básicos, era então, na verdade, algo que deveria ser fácil para eles assimilarem, para eles compreenderem, porém, a tradição humana, os outros dogmas, os outros ensinos que foram infiltrados, que foram misturados, isso, fez com que eles ficassem longe de uma concepção correta da palavra. Até mesmo daquilo que
Deveria ser óbvio para eles. Eles não conseguiam. A tradição fazia com que eles ficassem cegos para algumas coisas que eram tão simples. E aqui o autor disse, nós temos que repassar tudo isso para vocês. E você veja que nos nossos dias de hoje, no natural, no espiritual, essas coisas estão se repetindo. Está acontecendo. Estou criando aqui apenas uma introdução para um quadro aqui para você entender do que estou me referindo. Foi essa semana que eu estava vendo uma rede social, eu não sei ouvir tudo. Foi um áudio que está sendo muito divulgado nas mídias, eu creio que no WhatsApp, mas foi no Facebook que eu vi, do Alexandre Garcia, o jornalista, que eu creio que vocês todos conhecem, muito conhecido. Qual era o áudio que estava divulgando? São muitos, né? Ele fala muita coisa boa, mas tem um áudio que está ganhando aí bastante repercussão. Eu acho que foi um áudio que ele produziu no ano passado. Ele divulgou um estudo numa universidade dos Estados Unidos, onde esse estudo dizia que os seres humanos, eles já nascem biologicamente com sexos definidos, macho e fêmea, assim como todos os outros seres, como os animais, como os orangotangos, como todos os tipos de animais. Eles têm o seu macho e tem a sua fêmea. E da mesma forma, o homem, biologicamente, também nasce já com a sua sexualidade definida, o seu gênero definido. Há o macho e há a fêmea. E esse estudo que ele divulgou agora, este Instituto John Hopkins, eu creio que é esse o nome, eu anotei, não queria ler, vamos lá, onde é que está aqui? Sim, Hospital da Universidade John Hopkins, é muito famosa, se você for fazer uma pesquisa, você vai ver, eles fizeram lá um tratado científico e disseram, olha, nós agora realmente admitimos, o sexo é biológico, todos já nascem, não é só nos animais, o ser humano também. Isso ganhou uma grande repercussão. Mas por quê? Isso é tão óbvio, não é? Até uma criança sabe disso. Né? Que o pai não é mãe e que a mãe não é pai. Ele sabe diferenciar essas coisas. Até uma criança sabe a diferença. Mas por que um estudo agora recente teve que ser divulgado e teve que criar todo esse alarme? Porque Alexandre Garcia, quando divulgou esse estudo, foi para contrastar com uma ideologia que foi inventada, chamada ideologia de gênero, onde eles dizem que, na verdade, não existe gênero masculino e feminino, que os sexos, na verdade, não existem. Os aparelhos reprodutores não tem nada a ver com a sexualidade. Depende da pessoa que quer se decidir se é macho ou fêmea. Não existe nada disso. Então, vem agora um estudo científico para provar uma coisa que é tão óbvia. Isso não era nem para ser comentado, mas porque existe essa falácia da ideologia de gênero, então tiveram que vir à tona agora trazer essas coisas. Porque é tão banal, é tão elementar, na verdade, você precisa saber disso. Precisa saber o que a Universidade John Hopkins falou para essa descoberta incrível, um tratado imenso. Foram institutos, foram chefes de psiquiatria, Isso ganhou a mídia. Escandalizou muita gente que estava dizendo, não, como que isso? Não, esse povo deve ser xenófobo. Esse estudo tem que estar errado. Mas era tão óbvio, tão claro. Mas, veja, por mais banal que você vê, agora vamos trazer para o espiritual. Você sabia que até dentro da mensagem está acontecendo uma coisa parecida com isso? Meus queridos. Há anos nesse país, nós temos pregado a doutrina da mensagem do William Branham como ele ensinou. Nós tivemos aí nosso irmão Rosane que nos ajudou com o seu ministério, com o seu trabalho, com as suas viagens que ele fez para ajudar todos os irmãos que quisessem ser ajudados para compreender a mensagem, porque muitos aprenderam tudo errado, ensinaram tudo errado para eles. Então ele teve, depois nós também ajudamos, e outros irmãos que estão aí, o pastor Walter, o irmão Mansur, o irmão Brian, o irmão Oliveira, tem nos ajudado a mostrar, através desses ministérios, coisas que são básicas. Mamãe disse, Jesus não é seu próprio pai. Deus não é um como o seu dedo é um. Deus tem um filho. Esse filho teve uma pré-existência. Não como um filho criado, mas Deus o gerou e Deus fez dele um agente da sua criação. Nós tratamos esse estudo. Um ministro chegou a fazer um vídeo dizendo que você está errado se você dizer que o filho teve uma pré-existência. Tivemos que produzir um livro de mais de 50 páginas, com inúmeros parágrafos, Mombrana, onde ele falava que o filho tinha uma pré-existência. Mas veja, essas coisas são banais. Isso são princípios elementares da fé cristã. Jesus não é Deus, mas Ele é o Filho de Deus. Isso é uma coisa que todos deveriam assimilar. Mas porque inventaram uma doutrina falsa chamada unicismo e dizendo que o Mombrana pregou isso, nós tivemos que trazer isto, mas não era.
Isso não era ser necessário. Aqueles que dizem ser crentes da mensagem se acham à altura superior do que os denominacionais, mas quando você vai ver o que eles dizem, o que eles ensinam, o que eles pensam da mensagem, mostra que eles não tiveram uma experiência com o autor dessa mensagem. O autor apenas tiveram uma concepção denominacional e misturaram com a mensagem e entregaram isso para o povo. E quando nós resolvemos trazer algo assim para clarear, não era necessário, porque eles tinham que saber essas coisas. Então eles começaram a dizer que nós estávamos errados. Assim como o pessoal que crê aí na ideologia de gênero diz que Alexandre Garcia e tudo o resto está errado. Você está entendendo? São tardios em aprender, são tardios em ouvir. Agora, por que tudo isso, irmão Jorge, nós te mostramos aqui, pelo irmão Brana, escravos, propriedades de homens? Se eles fossem propriedades de Cristo, esses princípios elementares de Cristo, eles compreenderiam, porque isso provaria que eles teriam uma intimidade com Cristo. Mas por que se limitarem em crer na fé do outro, numa fé distorcida do ministro A, B, C, de um grupo A, B, C? Então o que você tem é isso que você vê. E quando você tenta mostrar os princípios elementares, eles se escandalizam. Não pode ser, isso tem que estar errado. Você está entendendo? Isso está acontecendo aí fora, no natural. No espiritual, isso está se repetindo também. Diga-me se você está entendendo tudo isso. Então veja, usando as figuras de um jogo de beisebol, Mambana chega a dizer que alguém que não compreende a questão da divindade, da deidade, não atingiu nem a primeira base. Por que isso? Porque isso é um princípio elementar. Jesus não é o seu próprio Pai. Jesus não gerou a si mesmo. Deus gerou o seu Filho. São questões básicas, elementares. E o profeta disse, se você não entende isso, você não chegou nem na primeira base. Mensagem não traduzida, visão de Patmos. A maior de todas as revelações é a deidade, a divindade suprema do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não da maneira como eles interpretam. Você não pode chegar à primeira base até que você creia nisto. E muitos não conseguem chegar à primeira base, porque não conseguiram assimilar esses princípios elementares. Portanto, para alguém que vive uma vida religiosa e formal, ainda está muito longe de chegar a essa primeira base. Porque está se baseando no quê? Na fé de um outro, no ensino de um outro, da doutrina de um outro grupo, de um outro ministério. Agora, para o irmão Brana, chegar à primeira base é ir além do conhecimento intelectual de Cristo, mas é experimentar o novo nascimento oriundo dessa revelação de Cristo, pessoal à sua vida. Mas não foi assim desde o princípio, mensagem de 61. Não importa o quanto você tente ir à igreja, a quantas igrejas você pertence, isso não tem nada a ver com isso. Não significa nada para Deus. Nem significa que você tenha começado até mesmo a primeira base da salvação. A salvação não vem pela denominação ou pela instrução, é por uma experiência de nascer novamente do Espírito de Deus, com o Espírito de Cristo que vive em seu corpo. Agora, isso é verdade. Então veja que passar pela primeira base para uma Umbanda, o que é? É receber a revelação de quem é Cristo, não é isso? E agora ele está complementando para nós, que é também o novo nascimento. E o que é o novo nascimento, irmão Brana? Vamos ver o que é o novo nascimento, irmão Brana? Ele disse na mensagem, Cristo é o mistério. O que é o novo nascimento, então? Você diria, bem, irmão Brana, o que é o novo nascimento? É a revelação de Jesus Cristo pessoalmente para você. Então, o irmão Brana diz, a primeira base é você chegar na salvação. E você recebe isso com o novo nascimento. E o novo nascimento é quando você tem a plena revelação da deidade, de que é Cristo. Ele juntou tudo isso. Ou eu estou aqui juntando tudo isso para você entender. Tudo isso ainda é a primeira base. Então, se você não tem a revelação exata de Cristo, como é que você vai dizer que você nasceu de novo? Essa é a primeira base ainda. Está complicado, não está? Então, porém, isso vai muito além de uma simples concepção intelectual de quem Cristo é. Porque a revelação de Cristo ocorre quando o crente passa a estar plenamente identificado com Ele, e não identificado com o grupo, como os crentes carnais lá. Vocês são carnais. Eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, e alguns dizem, eu sou o crente nascido de novo, sou um crente da mensagem, eu pertenço ao ministério tal, do grupo tal, do pastor tal. Identificado com isto. Você tem que se identificar com Cristo. Amém? Eu estou encerrando aqui, irmão, não vou me estender muito aqui. Então, você tem que ter em mente que Deus ele quer que você tenha uma intimidade com a sua palavra e com a revelação de Cristo que foi dada a nós nos últimos dias através deste
Elias, que foi a testemunha dessa luz para nós nesse tempo do fim. Dizer que cada um deve ter sua própria experiência com Deus e não se basear na experiência de algum outro, significa que este é o único caminho para que cada cristão possa, então, atingir a sua maturidade espiritual. Deixa eu ler essa escritura para você e eu vou ler só mais uma coisa aqui e já encerro. Amém. Isso. 1 Coríntios 2, 4 a 8. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, não na experiência dos homens, não no que os outros disseram, para você não personificar os homens, para você não copiar a experiência dos outros, mas aferrar-se no quê? No poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos. Esse é o título da mensagem de hoje, como eu disse, Falamos sabedoria entre os perfeitos. Nós estamos aqui falando de várias coisas. Tratamos de várias coisas nesse estudo. Sobre a doutrina, sobre os princípios elementares, o que é o novo nascimento, que Deus não tem netos, não existe negócio de livre-arbítrio. Mas veja, essas coisas, essa sabedoria que estamos tratando é para com os perfeitos. É para com aqueles que conseguem entender isto. Que chegaram na maturidade para compreender isto. Aí Paulo vai dizer mais aqui. Porém, não há sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Amém. Então veja, a palavra que Paulo aqui usou para perfeitos, falamos sabedoria entre perfeitos. A palavra no grego lá é teleios. O que quer dizer essa palavra, irmão Diógenes? Ela quer dizer que alguém que não carece de nada necessário para estar completo. Ou seja, ele não carece de nada para ser perfeito, para estar maduro. Significa alguém que é adulto, que é maduro, que é maturo, que é maior de idade. Ou seja, o que quer dizer isso? Alguém que passou pela primeira base. Quando Paulo disse ali, estou tentando falar com pessoas que têm que ser aquelas que nós entendemos que são perfeitos, que são maduros, que passaram pela primeira base. Então, um cristão perfeito é aquele que conseguiu deixar as coisas de menino e superar os princípios elementares da fé. Não tem que entender essas coisas ou tratar dessas coisas. Não precisamos tratar disso com você. Se você assimilou, amém. Você já passou da primeira base. Ok? Então ele disse, nós estamos aqui falando da sabedoria entre os perfeitos. E a palavra do grego é isso. Vocês não são mais meninos. Vocês não são mais crianças. Eu não preciso dar princípios elementares para vocês. Vocês têm que ser maduros. Vocês têm que ter passado pela primeira base. Deixa eu ler aqui uma mensagem mundana. Expectativa, não temos traduzido essa. 55. Deus não é conhecido pela fé intelectual. Deus é conhecido pela experiência do novo nascimento. Amém? Jesus disse, aquele que não nascer de novo do Espírito de Deus, nem sequer pode ver o reino de Deus. Agora, qualquer estudioso da Bíblia aqui sabe que a palavra ver aí não significa ver com o seu olho, significa entender. Você pode dizer, bem, eu creio que ele é o Filho de Deus. Se você não nascer de novo, você está tomando a palavra de alguém quanto a isso. Estamos voltando àquele mesmo tema. Se você não teve uma experiência real com o autor da palavra, você só vai estar falando uma coisa que você aprendeu com o outro. Uma experiência de um outro, uma confissão de um outro. É a fé de um outro. Mas você mesmo não teve isso aqui. Se você nascer de novo, você não vai se basear na experiência de um outro. Amém. Bom, eu não vou ler tudo isso aqui, mas aquele irmão diz mais aqui. A mãe disse assim, a mãe está certa, mas e quanto a você? É uma experiência pessoal de si próprio, de que você tem que nascer de novo, ou você nunca entenderá Deus. Quando você nasce de novo, quando você passa pela primeira base, então você está pronto para passar para a segunda base. Qual é a segunda base, irmão Diógenes? É aquilo que o irmão Márcio perguntou para nós antes do culto. O que é a adoção? É o que vem depois da primeira base, meu querido. Depois que você passa a primeira base, o que vem? Qual é a segunda base? É você preparar-se para a adoção. Apresentar-se a Deus como um filho realmente capacitado. O tipo certo de filho. Porque uma vez que você nasceu de novo, porque você tem a experiência com Deus, por estar face a face com Ele, Ele vai preparar você para que você esteja pronto, para que quando a voz do arcanjo soar, você esteja aqui pronto. Porque o alarido já te deixou pronto para isso. Você só precisa da voz do arcanjo e a trombeta de Deus.
Amém? Porque a fé do arrebatamento você já tem aqui. Você só precisa agora apresentar-se como um filho adotado de Deus. Amém, meus queridos? Amém. Se coloque de pé, vamos falar com o Pai. Querido Deus e amado Pai Celestial, louvamos a Ti e Te agradecemos pelo tempo que aqui tivemos para tratar dessas coisas, Senhor, que é tão majestoso para nós relembrar tudo isto, de que assim como João foi enviado para testificar da luz, nesses dias Tu enviou alguém com um ministério parecido, para testificar dessa luz mística. No tempo de João, alguns não entenderam. Nesse dia, muitos também não entenderam. Mas todos aqueles que o receberam, Tu tem feito deles filhos de Deus. Não netos Teus. Não porque desejaram isto, mas porque Tu fez deles Teus filhos. E nós queremos Te agradecer, Senhor, porque se estamos aqui com esta fé, é porque Tu nos deu esta capacidade para assimilar e receber estas coisas. E Tu, profeta, disse, não despreze aqueles que são de 1 centavo, ou 5 centavos, ou 10 centavos. Eles têm sua limitação para compreender, mas Tu ainda pode usá-los, Pai. Teu profeta disse isso. Nós aqui estamos apenas querendo buscar mais de Ti, e compreender mais de Ti, e crescer mais de Ti. É isso que nós desejamos, Senhor. Obrigado por compartilhar conosco nesse tempo dessa sabedoria, desses mistérios. Ajuda-nos, Senhor, a ser um pouco mais do que apenas despenseiros desses mistérios, mas que esses mistérios se encarnem em nós, tomando nossas vidas, nosso ser, nossos corações, nossas mentes, e para que sejamos uma testemunha, não de uma coisa que ouvimos e que nos agradamos, mas porque Tu mesmo falou conosco. Nós nos confrontamos contigo e Tu se revelou a nós. E agora podemos sair e falar e testemunhar dessa luz, porque contemplamos a Tua luz. Obrigado pela Tua luz, Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Graças a Deus. Graças a Deus.